No Saber Direito desta semana, você vai saber mais sobre direito agrário com o professor Eduardo Boezin. Além de uma introdução ao tema, conheça o direito real de propriedade e titulação da terra, os aspectos ambientais da atividade agrária, os contratos agrários e o crédito rural. A aula começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Direito Agrário, do programa Saber Direito da TV Justiça. Satisfação estar aqui concluindo o nosso plano de ensino. Na nossa primeira aula falamos sobre aspectos introdutórios do direito agrário, contexto histórico, a evolução dos diplomas no Brasil e alguns institutos básicos do direito agrário. Na nossa segunda aula falamos sobre aspectos gerais de propriedade. Na terceira aula o curso foi em relação a aspectos ambientais, questões ambientais que envolvem a atividade agrária. Na quarta aula falamos sobre contratos agrários, contratos típicos, atípicos, contratos de arrendamento, parceria, sobretudo, e demais contratos atípicos. Para concluir, vamos falar sobre crédito rural. Nossa aula pretende esmiuçar o aspecto do crédito, sabendo que boa parte, 80% praticamente da atividade agrícola no Brasil é dependente de financiamento. Isso significa um mercado com um volume, um potencial muito grande, sobretudo nos últimos anos, onde a atividade agrícola, o agronegócio, ganhou tanta importância no cenário nacional, a busca por investidores buscando oportunidades no agro, que tem apresentado bons números nos últimos anos, sendo um pilar sustentável na economia brasileira, representa em torno de 27% do PIB brasileiro, é representado pelo agro. No PIB do Rio Grande do Sul, por exemplo, esse índice chega a 40%. Então, em algumas regiões do Brasil, a atividade rural tem um peso ainda maior do que na balança comercial brasileira. E isso tem despertado, de certa forma, interesse de todo mundo, tanto investidores estrangeiros quanto investidores internos, buscando oportunidades de ter uma rentabilidade considerável em relação às atividades que são desenvolvidas no agronegócio, tanto na cadeia produtiva quanto na cadeia agroindustrial. A gente vê grandes grupos, cadeia de frigoríficos, por exemplo, abrindo capital em bolsas e empresas agroindustriais, por exemplo, que têm a abertura de capital e têm a busca de investidores por essas carteiras são muito grandes e sempre apresentam números positivos que revertem cada vez maior intenção do investidor. O cenário macro seria esse. No nosso plano de ensino, eu dividi o crédito rural privado, o crédito rural oficial, e o crédito rural privado no segundo momento. Traremos as nuances dos dois tipos de crédito. O crédito rural oficial, também conhecido como crédito rural oficial, ele tem a criação dele, foi criado em 1965 pela Lei 4.829 e também o Decreto 167 de 67. Ele trouxe um avanço no sentido de que naquele momento não existia financiamento nem recursos disponíveis e nem agentes interessados naquele momento em financiar o agronegócio. Nós vivíamos um momento social onde existiam muitos conflitos,
uma falta, nós éramos importadores de alimento nessa época e existia pouco interesse nos agentes financeiros em financiar o agronegócio. Com essa evolução, sobretudo em programas do Banco do Brasil, que sempre foi o majoritário, o investidor majoritário do agronegócio brasileiro, até hoje ele é uma referência, alguns programas foram feitos no sentido de o Banco do Brasil financiar o agronegócio, financiamento direto. Com a evolução do crédito rural, surgiram, o Tesouro foi incapaz já de financiar, porque cresceu bastante a demanda e a exigência por recursos. Acabou que o Conselho Monetário Nacional, à época, resolveu definir um pouco melhor a origem dos recursos, tornando obrigatório que os bancos oficiais, inicialmente os bancos federais, fossem obrigados a destinar parte da sua captação ao investimento no setor rural. Foi assim que surgiu a destinação dos recursos. Em linhas gerais, no primeiro momento não existia preocupação ambiental na concessão do crédito. Isso foi uma evolução posterior na busca por conferir onde que estava sendo destinado os recursos, de que forma estava sendo empregado, se estava tendo um recurso com sustentabilidade, né, que hoje se busca. Essa é a origem do crédito rural, em linhas gerais. A atividade, o que o crédito rural financia? A previsão dispõe que o que é possível de financiamento? Custeio, investimento, comercialização e industrialização. E o que ela não financia são atividades onde tem que não seja a função de produção, por exemplo, recuperar um recurso investido, pagar financiamento, endividamento, por exemplo, investimento para melhorias para valorização imobiliária, por exemplo, ou atividades que não são rentáveis, vamos dizer assim. A legislação prevê bem nitidamente esses dois pontos, o que pode e o que não pode. A classificação em relação ao crédito são recursos controlados e não controlados. Os recursos controlados são as linhas de crédito que são beneficiados dos recursos oriundos da destinação obrigatória. Os instrumentos de crédito na formalização são as cédulas rurais pignoratícias, cédulas rurais hipotecárias, as cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, as notas de crédito rural e as cédulas de crédito rural. É importante que se conheça cada uma delas justamente para saber de que forma que é feita a formalização e uma eventual análise das cláusulas também. Quem pode utilizar o crédito rural? Quais são as condições? Vamos de novo. Quem pode utilizar o crédito rural? Também é definido pela lei. Pessoa física e jurídica, é importante que se saiba que pessoa jurídica também pode ser beneficiária do crédito rural. Cooperativas que operem com produtores rurais. Beneficiadoras também podem ser adquirentes de crédito rural. Agroindústrias também, cerealistas e atividades complementares. Por exemplo, quem faz desbaste numa
uma floresta, por exemplo, ou manutenção de cercas, empresas que sejam complementares à atividade agrária. Dentro do MCR também é importante que se tenha, que se saibam as exigências, né? Em relação à conformidade ambiental, já trazido na nossa terceira aula. A conformidade ambiental é cada vez mais forte, sobretudo no monitoramento de crédito, monitoramento com uma análise prévia na concessão. Esse monitoramento, essa conformidade é muito importante e uma tendência de cada vez que seja mais restrito ainda e mais pesada a análise nesse aspecto. Uma exigência também para a concessão é obrigatória a apresentação de um projeto, um orçamento e também um cronograma. O cronograma pode ser apresentado no momento oportuno, onde tem o cronograma de liberação de recursos e o desembolso, né? E também o cronograma de pagamento. Um projeto completo também pode ser interessante nesse sentido. Outra exigência é a observância do cronograma de liberação e utilização dos recursos. O projeto deve comportar todos os passos de desembolso e também na utilização, nos investimentos que serão feitos. Em relação ao monitoramento e fiscalização, a instituição financeira é obrigada a monitorar e fiscalizar as operações de crédito possíveis de desclassificação. O que é a desclassificação? Quando o recurso é identificado como não sendo utilizado ou investido de maneira correta. Isso na verdade, é uma irregularidade encontrada dentro da concessão e é um desvio dos objetivos, como é um recurso controlado de ordem pública, ela é passível de algumas observações. É muito importante que se tenha esse monitoramento justamente para evitar a desclassificação. E aí a questão da desclassificação pode ter alguma outra ocorrência. Outro ponto muito importante no crédito oficial é em relação às renegociações, a prorrogação, alongamento e renegociação, propriamente dita. Num período de estiagem muito forte, como tivemos nesse ano, 2022, da metade do Mato Grosso do Sul para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tivemos uma quebra de safra na safra de verão muito forte. A safra de soja, milho foi bastante prejudicada. E esses custeio e investimento que tiveram foram impactados por essa seca, dependendo do que foi decidido pelo Conselho Monetário Nacional, das políticas públicas de socorro aos atingidos, elas são passíveis de alongamento. É muito importante que se saiba a diferença entre um alongamento, a prorrogação, e uma renegociação. Um alongamento, a prorrogação, é um direito que o produtor tem quando for instituído, quando o MCR prevê essa questão e o município tiver, por exemplo, decretado situação de emergência. O MCR prevê que é uma norma pública, um direito de postergar o pagamento do financiamento ou o instrumento, o investimento rural, sem qualquer alteração nas taxas, em situações de dificuldade de comercialização, frustração de safra e eventos e ocorrência no desenvolvimento das explorações.
É importante que o produtor que saiba, produtor ou beneficiário do crédito rural, que ele saiba que ele tem o direito desse alongamento, dessa prorrogação, nos termos do MCR, no mesmo pacto que foi feito na contratação. É importante também que o atingido por uma seca, por exemplo, ou qualquer outro tipo de dificuldade, ele tenha um laudo agronômico que ateste essa questão, que ateste a seca, que ateste a quebra, estipulando mais ou menos em relação ao tamanho da perda. E outro ponto importante em uma renegociação é solicitar esse benefício, digamos que seja um benefício desse alongamento, antes do vencimento. Ele pode ter para que se evite que seja qualquer cláusula de inadimplência. Então, essa solicitação é feita direto na entidade que fez o financiamento. É importante. 2 pontos muito importantes numa renegociação de crédito rural oficial. Laudo agronômico de perda e solicitação antes do vencimento. Cuidar para não ter, em uma eventual renegociação, cuidar bastante nas cláusulas, onde normalmente são alterados crédito controlado com crédito comercial, por exemplo. Isso é uma questão bem delicada. O MCR também não autoriza que isso aconteça, então deve ser bastante observado pelo profissional que for encarregado de uma renegociação. O produtor tem que ficar muito atento também a esse aspecto e essa diferenciação, para que não saia prejuízo, sabendo que existe um manual de crédito rural que pode proteger bastante com cláusulas que são bem satisfatórias e positivas ao produtor. Precisamos falar também um pouco em relação ao Plano Safra. O Plano Safra é o conjunto de políticas como crédito, subvenção de seguros e garantias de preço. O Plano Safra ele tem um calendário diferente do calendário civil, né? O Plano Safra ele vai de 1º de julho a 30 de junho. O Plano Safra também tem uma tendência de se direcionar para pequenos e médios produtores e agricultura familiar. Como mencionado já, a busca de oportunidade por investidores em relação ao agro brasileiro é cada vez maior. O governo não tem mais recursos para financiar o agro está demandando muito investimento e é uma política necessária e extremamente correta que o Plano Safra, que o governo busque ajudar pequenos produtores, pequenos e médios e também a agricultura familiar, deixando que o mercado de capitais, o mercado privado, que financie o agro. Já em breve já iniciaremos o estudo do crédito privado, mas essa distinção do Plano Safra, que ele se concentre o crédito público de matriz pública subvencionado, subvenções em geral, que ela se concentre em pequenos e médios produtores, oferecendo taxas extremamente atrativas em relação ao mercado privado e que atenda corretamente. Então, o Plano Safra é lançado, os projetos de investimento são lançados, mas não consegue chegar ao final do plano porque acaba o recurso. Então, é interessante que o governo foque energias e planos de estudo no sentido de
de conceder o suporte a quem realmente precisa do braço público nesse segmento. Avançando com a nossa aula, precisamos falar também sobre crédito privado. Por que a demanda, o interesse do mercado de investimento, fundos de investimento, investidores externos, mercado de capitais, por que tem tanta gente interessada em financiar a atividade agrícola? Em primeiro lugar, porque é uma atividade rentável, né? Nós temos grandes empresas que têm bons números para apresentar para investidores e a expectativa de crescimento do agro no Brasil é muito grande. Então, os players já estão se posicionando, novos instrumentos que estabelecem cada vez mais segurança jurídica, instrumentos financeiros de captação e estruturação de operações. O advento da Lei do Agro, dia 13.986 de 2020, trouxe muitas novidades no sentido de estimular e fomentar o financiamento privado no agro, a modernização de leis e segurança jurídica, aprimoramento de garantias e criação de novas, mercado de capitais, investimentos e investidores estrangeiros também tiveram acesso com o tabelamento em moeda estrangeira também foi muito importante. Com essa massificação dos investimentos, a redução de taxas e excesso de garantias também estão sendo melhorados e combatidos. A CPR merece um capítulo e um estudo à parte, pois justamente foi a CPR é o lastro mínimo para a estruturação de crédito, tanto de maneira particular entre produtores e cerealistas, por exemplo, tradings, operações de barter são muito importantes no agronegócio. Nós já vamos mencionar em relação a elas, mas a CPR também é dividida em dois tipos de CPR. CPR física, digamos, que é uma célula de produto rural, onde o produtor emite uma CPR com entrega de grãos, obrigação de entregar grãos, é muito importante por cooperativas, cerealistas, recebedoras de grãos, onde é feita uma emissão com cláusulas de pureza, quantidade, quem é o emissor, quem é o emitente, data, local de entrega. A CPR é uma cédula, né? Então ela tem os requisitos básicos das cédulas, e onde ela é possível que ela tenha garantias, inclusive. Então, e a CPR também, ela tem modalidade financeira. A CPR ela pode ser uma CPR emitida por um produtor com liquidação financeira. Também pode ser, hoje inclusive até montadoras de revendas de caminhonete estão aceitando o barter, que o barter é troca, né? Então a financeira, o produtor emite a CPR que o agente vendedor da caminhonete pode fazer esse intercâmbio. Então hoje o produtor gosta mesmo de pagar com o produto que ele produz, né? Então é mais fácil ele fazer uma venda em saco de soja. Então é uma forma dele, praticamente a moeda corrente do produtor é fazer a venda em sacas. E as CPRs, elas são lei, a CPR física é uma lei de 94 e a CPR física é a lei de 2004. Então ambas foram melhoradas e regulamentadas com alguma evolução na Lei 13.986, que se chama Lei do Agro, de 2020.
Uma novidade da Lei do Agro também foi o registro obrigatório de emissões de CPR. Até 1 de janeiro de 2021 eram cédulas a partir de até 1 milhão, era dispensada de registro. Então, cédulas CPR acima de 1 milhão eram obrigatório o registro. Dentro do cronograma, até 1º de janeiro de 2022, são cédulas até 250 mil. E em 1º de janeiro de 2023, são cédulas de 50 mil. E a partir de 1º de janeiro de 2024, todas as cédulas CPRs do Brasil precisam passar pelo registro, ou na B3 ou na CERC, por exemplo. Então, tem esse registro vai trazer mais segurança jurídica, modernidade para os órgãos que gerenciam. Por exemplo, uma CPR, ela era um contrato de gaveta, por exemplo. Esse endividamento nunca entrou no cálculo real de endividamento de um produtor. Então, hoje, agora vai ser muito mais claro para o mercado financeiro qual realmente é o grau de endividamento daquele produtor. Torna mais seguro para o investidor e com maior segurança, com certeza, tem a evolução no sentido de taxas mais atrativas, instrumentos mais bem pensados, mais bem organizados. Dentro da Lei do Agro, também tem a novidade também do patrimônio rural de afetação. Seguramente é a parte mais delicada da nova Lei do Agro. Essa novidade, ela trouxe muitas discussões, mas ela ainda não foi não foi regulamentada. Ela precisa de uma regulamentação mais forte, justamente no sentido de que pelo patrimônio rural em afetação que é chamada a Lei do Agro de lei dos bancos, né? Porque ela aliena uma parte da propriedade, por exemplo, em uma operação de crédito. E a alienação é justamente a troca de propriedade. Então, ela é uma garantia muito forte para os bancos. Seguramente, com uma garantia forte, o recurso se tornaria mais atrativo, digamos assim, provavelmente traria também uma taxa de juros mais baixa. Mas esse patrimônio rural de afetação, ela pode trazer alguns pontos bem delicados, sobretudo numa situação de dificuldade, de uma estiagem, uma dificuldade de comercialização, por exemplo, onde o produtor não consegue, não tem recurso, ou na alienação é um simples registro, um manifesto no cartório que ele troca a propriedade já trocou ele já entregou a propriedade. Então, seria uma simples, perderia de uma maneira muito, muito fácil, sem qualquer tipo de chance de discussão ou uma negociação com maior argumentação. Esse é o ponto mais delicado da Lei do Agro. A célula de imobiliário rural também seria direta do patrimônio rural de afetação. Também, por enquanto, não teve muito apelo, não teve a aceitação, justamente pela parte polêmica do patrimônio rural em afetação. O Fundo Garantidor Solidário, na verdade, seria praticamente um condomínio não digo condomínio, mas é um fundo que se reúne para financiar alguém do grupo que esteja em dificuldade. Também falta uma regulamentação que precisa ser trazida, não teve muita aceitação por enquanto. E a modernização da CPR também foi dentro da Lei do Agro. A novidade foi a da CPR verde, né?
que é justamente trazer a modernização, o apelo social para os instrumentos privados de investimento. Por exemplo, uma emissão de uma CPR, é possível que seja financiado a recuperação de florestas, a preservação, e inclusive a implantação de novas áreas. Essa CPR verde, ela tem a redução, ela prevê o objetivo dela, a redução de emissão de gases de efeito estufa, o aumento de estoque de carbono hoje, que é a retenção de carbono hoje está se tornando cada vez maior apetite para investidores, a redução do desmatamento, degradação vegetal nativa, a conservação da biodiversidade, recursos hídricos e solo. Então, esse instrumento também pode ser um fomentador da preservação, aliando o apetite de investimento de investidores com a intenção de preservação. Já foi feito, o CPR verde já foi feito, foi emitido por uma cooperativa. Não foram muitas ainda as que foram emitidas, mas são valores consideráveis. Foi financiado uma recuperação de uma grande área por uma CPR verde. Então, isso demonstra que os investidores têm interesse em adquirir esses recursos, sobretudo de origem verde, com sequestro de carbono, com essa pegada verde, como muitos estão denominando. Outro instrumento, talvez seja dentro das modernidades que foram trazidas pelo crédito privado nos últimos tempos, o FIAGRO, sem dúvida, é um instrumento que revolucionou e vai crescer ainda mais em importância. Talvez prevê-se que seja o maior fomentador de crédito privado no Brasil nos próximos anos. A expectativa de, em 2025, ter uma carteira de 75 bilhões de reais. O FIAGRO ele é uma adaptação em relação ao fundo imobiliário tradicional, só que ele é aplicado à atividade rural. De que forma ele se estrutura e como que ele funciona, qual é o grau de atratividade dele para um investidor. Ele é isento de imposto de renda e ele é por exemplo, recentemente um FIAGRO, ele adquiriu uma propriedade na região do Mato Piba, se não me engano foi no Piauí, uma grande fazenda, onde a propriedade ela será arrendada para produtores locais. E essa remuneração do arrendamento que é que vai remunerar o fundo. Ou seja, tem muitos investidores de pessoa física que podem acessar esse mercado de capitais, que tu pode participar do agronegócio com investimentos mínimos. A partir de R$10 tu já pode investir em um FIAGRO, por exemplo. Coisas que quem quer... É uma forma de muitos de participar dessa cadeia de agro que é tão apetitosa por recursos. Então, o FIAGRO ele promete injetar muito dinheiro no agro de uma forma bastante popular, vamos dizer assim, onde muitas pessoas poderão participar da sua maneira e com a sua capacidade. CRAS, Certificado de Recebíveis de Agronegócio, também são importantíssimos na evolução, no financiamento do agro. Geralmente são grandes operações, em média a partir de 20, 30 milhões de reais, onde uma securitizadora,
que é uma empresa que faz a análise dos papéis que lastreiam o CRA, e ela faz a análise e a classificação de riscos daquele CRA, onde os títulos que são analisados são postos ao mercado financeiro e onde eles podem ser comercializados para investidores. É uma excelente fonte de recursos, sobretudo de grandes investidores. E essa distribuição aos investidores, ela também é massificada em algumas agências específicas, e também existem já o BNDES também já, a cooperativa lá do Rio Grande do Sul, onde teve o BNDES foi garantidor de uma operação de CRA. É uma estruturação relativamente complexa, mas muito interessante para quem for o tomador, com um grande garantidor buscando recursos no mercado financeiro. Em relação ao principal instrumento particular de investimento no agro, precisamos reforçar em relação à CPR. Ela é um instrumento simples, tá? Ela pode ser de fácil emissão, de fácil estruturação. Ela funciona muito bem em todas as regiões do Brasil, tanto a CPR, geralmente a CPR física, né? Onde o produtor emite em relação a uma revenda, em relação à cooperativa, que se financia, onde pode ser feita uma triangulação ou direto com uma revendedora, por exemplo, de insumos, defensivos químicos, insumos de fertilizantes. Pode ser feito de uma troca, por exemplo, por equipamentos, onde uma recebedora financia a aquisição de equipamentos que geralmente são bastante caros, e ela recebe o grão, ela paga a revenda de maquinário e que remunera que o produtor, e ela quita a operação. Então pode ser uma triangulação, pode ser uma CPR direta para uma cooperativa. O que é importante destacarmos também é em relação aos requisitos básicos da CPR, para que ela seja bem instruída e constituída de forma correta, evitando qualquer tipo de nulidade, por exemplo. Ela tem que ter a denominação, como toda a cédula tem as características, que ela precisa ser respeitada. A denominação, cédula de produto rural, quando for uma CPR física, ou cédula de produto rural com liquidação financeira, no caso de uma CPRF. A data de entrega e de vencimento também é importante. Ela precisa prever essa questão, a data, o local de entrega uma tonelada de soja lá na cooperativa tal, unidade tal, ela tem que constar. O nome e a qualificação do credor, toda a qualificação completa também é importante. A promessa de entrega de produto, sua indicação e especificações. O que é importante? Que se tenha padrão de exportação, geralmente. Grau de umidade, grau de impureza, tudo isso é importante na elaboração, e que essa soja seja recebida pelo comprador e onde ela vai ser liquidada, né? A questão de quantidade, do local onde ela será desenvolvida e o produto. Eventualmente, a descrição das garantias também, é preciso que ela tenha esse apontamento de forma clara e correta. A data e local da emissão também é requisito
essencial, né? A nome, a qualificação, a assinatura do emitente e dos garantidores, que poderá ser de forma eletrônica, também é uma novidade. Essa assinatura ela é possível que ela tenha a assinatura eletrônica. Em resumo, acredito que como nós estamos num ponto-chave no desenvolvimento do agro brasileiro, com tanta gente querendo investir, com números extremamente favoráveis ao nosso favor, no sentido de que o agro tem uma perspectiva de crescimento nos próximos anos muito grande. Nós temos nós somos uma potência agroambiental, seguramente a maior potência agroambiental do planeta. O mundo inteiro está olhando para o nosso agronegócio, e como o agronegócio tem uma operação que ela é bastante cara, tanto o crédito oficial quanto o crédito privado vai precisar de melhorias. O crédito privado já está se estabelecendo com muitos instrumentos de forma acessível e que está facilitando os investidores que acessem ao agro de uma maneira simples. E também o crédito oficial está se desenhando justamente para atender aqueles com taxas baixas fora do mercado, onde onde o crédito oficial deve ficar desenhado. A política pública, a questão do seguro também é muito importante, que o seguro se torne uma política pública efetiva, política de subvenção, focado de forma com maior número de recursos, seria o mundo ideal, né? Que se tenha recursos sobrando e que seja bem empregado na pequena e média e na agricultura familiar. Se esse setor que é responsável por grande parte do fomento do mercado interno e do excedente produtivo também, é muito importante que ele seja uma política agrícola, uma política pública de fomento a esse segmento. E o mercado financeiro deve ficar o mercado financeiro privado deve ficar restrito e direcionado, não digo restrito, mas direcionado ao grande produtor que tem apetite por grande número de valores, né, muito grandes, e que o mercado financeiro já demonstrou e busca oportunidade de financiar esse tipo de investimento. Gostaria de agradecer ao convite para estar aqui. É uma satisfação muito grande poder trazer esse tema que para mim é muito caro, direito agrário. Minha formação é praticamente de berço nesse setor, e poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional e capacitação com vocês. Espero que tenha sido proveitosa, que o nosso curso tenha sido proveitoso, e uma satisfação estar aqui nesse palco que foi palco de grandes nomes do direito, e para mim foi uma referência na minha formação acadêmica. Obrigado pela oportunidade a todos. Faço votos. Nos colocamos à disposição também nas redes sociais. Quem quiser nos acompanhar aí nas KBB Advocacia Rural, ou também pelo meu nome, nós costumamos divulgar material jurídico voltado ao agro. É uma satisfação receber todo mundo lá. Se quiser tirar alguma dúvida também, pode nos chamar por lá. Seria uma satisfação. Podem contar comigo também. Vamos ao nosso quiz, testar os nossos conhecimentos. Constitui o objetivo do crédito rural favorecer o desenvolvimento da produção agropecuária familiar, mesmo que ela seja antieconômica? Financiar o pagamento de dívidas de produtores rurais em dificuldades financeiras?
C. Favorecer a retenção de produção agropecuária pelo produtor rural para que ele venda na entre-safra e obtenha maiores lucros com a especulação de preços. D. Financiar o custeio oportuno da produção agropecuária e a comercialização dessa produção. Veremos nessa análise questão trazida em aula. Alternativa A, por exemplo, a questão de ser uma atividade antieconômica, como é um crédito oficial, ela não permite esse tipo de atividade antieconômica, pagamento de dívida, especulação, são atividades antieconômicas, né? Elas não permitem, o objetivo do crédito rural não é esse, o estímulo da comercialização, o financiamento oportuno da produção agropecuária e comercialização dessa produção. Perfeito, alternativa D perfeita. Vamos à questão número 2. As operações de crédito rural possuem características especiais de taxas, prazos e garantias, diferentes das linhas de crédito para outras finalidades. Assim, o acesso a esses recursos é permitido para públicos específicos. Sobre os possíveis beneficiários do crédito rural, assinale a alternativa incorreta. Importante destacarmos a alternativa incorreta, que às vezes em uma questão de prova ela pode passar despercebida e causar uma confusão. Alternativa A. O beneficiário pode ser produtor rural, tanto pessoa física como jurídica. Alternativa B. O beneficiário pode ser uma cooperativa de produtores rurais. Alternativa C. Beneficiadores ou agroindústrias não podem tomar esse tipo de recurso. Alternativa D. Pode ser tomado por pessoa física ou jurídica que se dedique à prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais. Questão bastante complexa. Vamos à análise dela. O beneficiário pode ser produtor rural, tanto pessoa física como jurídica. Foi material de aula. O beneficiário pode ser uma cooperativa de produtores rurais, também. Alternativa C, beneficiadores e agroindústrias não podem tomar esse tipo de recurso. Alternativa errada, que é a nossa busca aqui. Podem sim ser tomadores desse tipo de recurso. Prestador de serviço, pessoa física ou jurídica, também de qualquer ordem, pode ser inseminação artificial, por exemplo. Alternativa D também está correta. Vamos para a terceira questão. Constituem finalidades de crédito rural o custeio, a comercialização, o investimento agropecuários. As duas primeiras destinam-se ao suprimento de recursos para cobrir as despesas de curto prazo, sendo que o custeio é um crédito voltado às despesas correntes do ciclo produtivo e a comercialização é direcionada às despesas de fase posterior à colheita da produção. O crédito de investimento caracteriza-se pela alocação de financiamentos para bens ou serviços cujos benefícios se estenderão por vários períodos de produção. Com base nesses conceitos, é correto afirmar que enquadram-se apenas na finalidade de custeio os créditos destinados a plantio de soja. Operação de custeio são por ciclos, né? Plantio de soja, plantio de milho, empréstimos do governo federal. Tá fora. Alternativa B, aquisição antecipada de insumos, plantio de milho, aquisição de implemento agrícola. Alternativa C, plantio de trigo, plantio de soja, aquisição de insumos da cooperativa para fornecimento a cooperados. Questão bastante completa. Vamos ao nosso gabarito, então. A alternativa certa é a letra C, plantio de trigo, plantio de soja, aquisição de insumos por cooperativa para fornecimento a cooperados. Perfeita, alternativa perfeita. Na alternativa B, aquisição de implementos seria uma operação de investimento, não estaria uma operação de custeio. Plantio de soja, na alternativa A, plantio de milho, soja, milho, empréstimos, também não é uma operação de custeio. Então seria nossa alternativa C para finalizarmos a nossa aula.
fica a minha manifestação de agradecimento aqui a todos ao convite e trazer aqui um tema tão caro para mim, que é o estudo do direito agrário. Toda a minha formação, experiência profissional foi voltada ao setor. Estar aqui nesse palco para mim é um motivo de muita honra. Espero que eu tenha trazido aqui formas de auxiliar no estudo de todo mundo que busca instrução nesse segmento. Para quem for estudante, para quem for bacharel, quem já for colega, advogado também, é um excelente ramo de atuação, com uma perspectiva de crescimento muito grande. Para quem for fazer concurso público, eu trouxe todas as nuances dos principais editais, os tópicos principais foram bastante abordados aqui. Acredito que tem uma boa base para as suas avaliações e podem contar comigo nas redes também. Quem buscar maior aprofundamento em algum material, buscar autores, livros, também fico à disposição para contribuir e o avanço do estudo. Uma satisfação e boa sorte para todo mundo. Nos vemos por aí. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.